Oi, gente, esse é o Paz e Bem dessa terça-feira. Eu sou a Carla Pavão e hoje nós vamos conversar. O cenário assim não está muito adequado, porque esse final de semana foi muito corrido. Eu tive a mediúnica do Sejus, e que é sempre uma delícia, porque a gente conversa, estuda, enfim, faz a reunião mediúnica, mas com isso eu fiquei com um tempo muito escasso para preparar o Paz e Bem e gravar para vocês. Então eu estou aqui meio que improvisada para rapidinho a gente conversar. E hoje, terça-feira, dia das professoras e dos professores. É que a gente sempre fala primeiro no masculino, então eu queria inverter. E para conversar sobre esse tema, eu fiquei pensando primeiro na questão da pedagogia de Jesus, que Herculano Pires, filósofo e professor, nos trazia isso com muita propriedade, dizendo que o pensamento pedagógico de Jesus era orientador dos processos educacionais superiores, que ele não era um educador no sentido comum da palavra, mas ele não possuía formalmente nenhuma experiência educativa, afinal de contas, era um carpinteiro. Só que a história nos mostra, né, gênios que superam por si mesmos as deficiências da sua formação cultural. Nós temos um caso, inclusive, do Lula, não estamos comparando Lula com Jesus, obviamente, mas a lei da reencarnação, para nós espíritas, ela nos revela essa possibilidade de nós reencarnarmos com os conhecimentos que já tínhamos e, a partir disso, dentro de um novo contexto social, econômico, de família, desenvolvermos as nossas potencialidades. Então, o que revela, na verdade, um pensamento pedagógico na orientação educacional segundo Herculano, não são seus títulos, e nós sabemos bem disso, mas são as coordenadas e a estrutura do seu ensino. Então, toda a pedagogia se funda numa filosofia. E no caso de Jesus, a filosofia básica é a dos evangelhos. Então, esta filosofia é que é a essência do próprio cristianismo e fornece as diretrizes que Jesus nos traz. E ele é um modelo perfeito deste mestre cristão. Então, seu modelo de professor vai nos influenciando até hoje, tanto que em 2019 anos depois, sem deixar nada escrito, o seu legado está aqui, nós continuamos a falar sobre Jesus. E isso está muito arraigado à concepção de mundo dele, a coerência que ele tem com aquilo, com o lugar de fala, com aquilo que ele ensina e aquilo que ele faz. Domingo, o Mauro publicou uma foto do Papa Francisco na fila para o café. Na segunda, a Dora trouxe um artigo falando que o Papa hoje é uma referência de liderança religiosa para todos nós, inclusive nós espíritas, que estamos num contexto progressista. Embora o espiritismo seja progressista, existe aí um desvio dele que não, de algumas pessoas que não estão entendendo esse contexto progressista. Mas realmente eu considero o Papa uma liderança para mim. Por quê? Porque ele está afinado com essa pedagogia de Jesus, com este mestre Jesus, que é o que diz que Deus é pai de todas as criaturas sem distinção, sem raça, eu sei que o conceito de raça a gente não usa mais, mas eu estou falando como o Herculano escrevia, ou posições sociais, que ele pode sim entrar na fila, que ele abraça a todos, que ele vem com essa visão ecológica e de economia para um novo milênio, e essa paternidade de Deus que Jesus nos traz, essa fraternidade universal que tira completamente a concepção de um Deus vingativo, é que nos faz perceber que o objetivo da vida humana não é uma conquista do céu ou daquilo que cada um acredita aqui no seu multiverso por violência, mas é chegar nessa implantação da paz e do bem, ou do reino de Deus, que nós espíritas acreditamos na Terra, através, não da riqueza, do poder, que são coisas às vezes desejáveis, ou invejáveis, ou fascinações poderosas, mas através de uma conquista interior, que traz as crianças como não desprezíveis,
que nós não precisamos de salvação pela obediência à lei, a rituais, mas sim pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa autoeducação, pelo nosso coração que vai se tornando mais puro, pela educação integral da criatura. Então, através de tudo isso, nós podemos nascer de novo. Quando Jesus dizia, olha, nasce de novo para Nicodemos, ele não entendia muito bem o que queria isso. E ele dizia, olha, da água e do espírito, a água simbolizando a matéria, né, para nós, e o espírito como é um poder fecundante, gerador do ser. Nascer não para sofrer e se redimir, não para o caso da desobediência de Adão e Eva, mas nascer num processo educativo. E aí que vem a importância dos nossos professores. Aí que vem, junto com Jesus, uma pedagogia da esperança, segundo Herculano Pires. E essa pedagogia da esperança, ela prevê que a educação não é ajustamento e obediência. Eu mesma fui muito boa aluna, sou até hoje, mas durante muitas partes da minha vida eu fui boa aluna porque eu era extremamente obediente, né? Eu seguia as regras. Não, nós não precisamos disso. Nós podemos ter, entre aspas, essa salvação não como um privilégio, mas como um direito de todos. E os professores e professoras que chamam essas crianças para si, para lhes despertar pelo amor, os sentimentos mais puros, eles estão, de certa forma, exercendo essa pedagogia da esperança. Porque Jesus dizia, deixai vir a mim as criancinhas. Então, a sua condição de mestre, nem ele dizia, olha, vocês me chamam de mestre, mas eu não sou mestre. E nós estamos aqui, dentro do olhar espírita, matriculados na escola da Terra. Mas a Terra não é um local de privilegiados, nem um local de condenados, é um local de caminhar, de aprender. E daí a importância desse educador perfeito que foi Jesus e a importância dessas educadoras e educadores que nos conduzem nos dias atuais. Porque Jesus, ele sempre adaptou muito tudo aos seus ouvintes, pronunciava as palavras de forma clara, compreensível, oportuna. É uma pedagogia gradual, ela não cai em precipitações, não vai malograr o aprendizado, ele vai semear para que germine e frutifique novas esperanças, novas condições. Um educador genial e que vai empregando a arte do quê? De interrogar, de expor, de exercitar o interesse dos discípulos, ou seja, pensamento crítico. Conversa sempre num ambiente de simpatia, mas também sabe ser digno, severo e paciente, dependendo das circunstâncias. Ele tem ensinamentos claros, intuitivos, cria figuras literárias, busca exemplos na vida cotidiana, aperfeiçoa tudo com as parábolas e vai pondo esplendor. Então, os seus ensinamentos, eles têm um toque de autoridade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, ao mesmo tempo, é uma autoridade que é suave. É uma autoridade a que se responde com bondade, porque se sente ali a amorosidade. Então, ele é um inspirador da pedagogia dos professores modernos que estão sendo aí atacados, né? Esse ataque ao conhecimento, aos professores, e que aqui no Brasil são extremamente mal remunerados, a gente sabe disso. Mas esse Cristo pedagogo, ele trabalha com uma ideia de que todos nós podemos chegar até ali. Nós podemos virar Cristos em algum momento da nossa jornada, para quem acredita na reencarnação. E os professores acreditam nisso, as professoras acreditam nisso, que nós podemos chegar ao conhecimento delas. Eu tenho a felicidade de ter duas professoras no meu momento atual que talvez não, que são figuras ainda mais importantes do que a minha professora primária, que são Dora Encontre, que eu cito aí no texto, que me introduz e me leva pelos caminhos da pedagogia espírita e tantos outros, e a Fernanda Carlos Borges, que me traz para
para o outro lado da história, que é a filosofia em movimento, a filosofia do corpo, de como esse corpo, de forma ética, conversa com o pensamento, como é que a gente forma performatividade a partir disso. Então, são caminhos aparentemente opostos, mas que têm me despertado para uma nova condição humana de uma importância sem igual, até para a minha atuação aqui em sociedade, na família, enfim, com os amigos, nos movimentos, nos sejus. Então, essas professoras, elas me fazem muito recordar essa pedagogia da esperança de Jesus que Herculano Pires nos cita, também professor Herculano Pires. E esse Cristo que nós estamos falando é um Cristo que via a possibilidade de todos nós nos aperfeiçoarmos e que Gandhi também via da mesma maneira, a possibilidade do aperfeiçoamento da natureza humana. Então, Jesus chegou tão perto quanto possível dessa perfeição. E em numerosas passagens ele demonstra a confiança de que nós, como filhos de Deus, chegaremos num lugar melhor. E ele desencadeia processos de regeneração, como da mudança de Madalena, desperta em Zaqueu menos avareza, e por aí nós vamos caminhando. Eu, pessoalmente, comecei, meu primeiro emprego foi de professora de inglês, onde eu fiquei 6 anos, numa escola particular, que não cabe dizer o nome, e fui muito incentivada a não trabalhar. Claro que meus pais tinham uma condição econômica, mas eles achavam que não. E também fui atuar numa zona oeste de São Paulo, oriunda da Zona Leste. Então, sofri o preconceito de ser mulher, sofri o preconceito por estar numa região mais abastada e vir de bairro operário, sofri o preconceito na minha região operária por ter uma condição econômica melhor, então não deveria ser professora. Então, ser professora é para os fortes, ser professor também é para os fortes. Ainda mais hoje, em que se atrasam salários, toda a dificuldade da sala de aula, que vocês já sabem, e por conta disso eu queria falar de uma professora que tem tudo a ver com a minha história, inclusive porque eu moro no bairro homônimo, Anália Franco. Anália Franco, ativista social, que fundou mais de 100 escolas e que sua intenção era uma transformação social e política. Ela viveu de 1853 a 1919. Está aí na referência biográfica o livro que eu estou me baseando para falar tudo isso, e vou ver se eu trago ainda um dia as autoras que defenderam mestrado ou doutorado com a tese de Anália Franco. E ela começa com as crianças que eram enjeitadas à roda da misericórdia depois da lei do ventre livre, acolhendo numa casa maternal. Então, aí já tem o começo do que seria a nossa inspiração para os maternais na escola. E ela aluga a casa com dinheiro próprio, ela era uma professora espírita, e ela vai começar a proteger os negros, os filhos de escravo, vai pedir esmolas pela rua, porque vai sofrer, claro, no Império, depois na República, todo um clima de antipatia com os moradores da religião, perseguição, mas ela vai, inclusive, escrever, se não me engano, é para Joaquim Nabuco, dizendo sobre a República, ela vai dizer assim: com que gente andamos metidos. Hoje estou convencido de que não havia uma parcela de amor ao escravo, de desinteresse e de abnegação. Só um minutinho, gente, andei demais aqui com o meu texto. De abnegação. Em 3/4 partes dos que se diziam abolicionistas. Foi uma especulação a mais. A prova é que fizeram esta república e depois dela só advogam a causa dos bolsistas, dos ladrões das finanças, piorando infinitamente a condição dos mais pobres. Veja o ativismo aí da professora Anália Franco. E aí ela vai nos dizer também assim: enquanto a maioria do povo continuar entregue, deplorável incúria, profundamente imersa nas trevas de uma ignorância absoluta, verdadeiramente lamentável, a escravidão não se extinguirá entre nós. A liberdade não passará de uma falsidade se faltar ao seu mais importante e rigoroso dever, a educação do povo. Em suma, a democracia, que se constitui amiga da ciência, deve esforçar-se para que ela penetre por toda parte, compreendendo melhor o que disse o divino revolucionário da Judéia. Na verdade, é que
está a liberdade, por conseguinte, a ciência que conduz à verdade. É a primeira emancipadora dos povos e que há de elevá-los à conquista de seus lisonjeiros destinos, assegurando a paz, a família, a prosperidade, a liberdade do trabalho e o bem-estar. Então, vejam que a Anália foi bastante contundente nas suas falas, né, na sua luta, porque ela queria o engrandecimento de toda a humanidade. Ela queria que a humanidade tivesse acesso às mudanças econômicas, políticas, sociais. E essa visão é uma visão que vem de outro professor e pedagogo que nós falamos muito no Caminhos do Espiritismo, que é Allan Kardec. E Allan Kardec, ele vai dizer que somente a educação pode transformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Eu, pessoalmente, sou aluna da pedagogia espírita, como vocês sempre sabem. E a Anália Franco, nas suas escolas, embora espírita declarada, ela não ensinava espiritismo. Ela ensinava uma base interreligiosa para que todas as manifestações estivessem ali presentes e fossem respeitadas. Então, vejam que beleza. Para melhorar, ela dizia assim, para melhorar as condições, tem que ter educação, né? E a Anália via a marginalização da criança negra, o abandono da mulher. Ela vem com uma proposta feminista, porque as mulheres que ficavam sozinhas naquela época ou tinham que casar, ou virar amante, ou se prostituir. Então, ela vai formar os cursos técnicos para que essas mulheres tenham uma profissão e não precisem fazer essas opções, né? Não, sem nenhum demérito de quem ganha a vida como profissional do sexo, mas ela queria ampliar o escopo, a possibilidade das mulheres pobres sem filhos acharem amparo, das meninas órfãs ou de pais inválidos terem uma profissão, dos meninos com suas mães também poderem ficar juntos, ter uma escola primária, secundária, profissional, diurna, noturna. Então, a Anália vai construir mais 100 escolas. E no final, quando a gripe espanhola chega, ela vai chegar a cuidar de 142 crianças sozinhas, de pessoas, não sei se eram só crianças, e vai morrer da gripe espanhola também. Mas ela, de certa forma, ela representa essa luta dos professores e professoras, principalmente. Curiosamente, ela chegou a ser admitida para participar em reunião maçônica. O feminismo dela era uma luta pela igualdade de homens e mulheres, que ela achava que não poderia ter preconceitos, que deviam ser conversar da mesma forma, que as mulheres menos favorecidas tinham que ter os mesmos direitos, e ela não praticava nenhum sectarismo nas suas escolas. Acho que eu já falei isso para vocês. Então, a Anália é um exemplo, mas nós temos outros exemplos de educação, né? Maria Montessori, que se forma em medicina na Itália, não pode exercer, vai trabalhar com as crianças. Nós temos que lembrar a inclusão. No Brasil, em 1981, Débora Seabra é a primeira professora com síndrome de Down do Brasil, formada em magistério, e vai trabalhar como professora assistente em turmas de educação infantil. E aí eu queria fazer um diálogo com uma filósofa, mas que também atuou, né, ensinando, despertando o pensamento crítico, que é Hannah Arendt, porque ela tinha uma fala de que as pessoas precisavam se preparar para ensinar. E isso Kardec também diz nos seus textos. Antes de ser Kardec, quando ele era o professor Rivaio, ele vai escrever muitos textos pedagógicos. Tem um livro que é da editora Comênios sobre os textos pedagógicos de Kardec, é um livro raro. E neste livro ele vai defender que as pessoas se preparem para o magistério, que elas estejam ali realmente com conhecimento, que elas possam transmitir esse conhecimento. E eu fui procurar também na Hannah Arendt um texto, que é o texto de doutorado dela, quando ela era jovem, por isso que a foto do Paz e Bem com ela jovem, que vai falar do amor na política, um diálogo de Hannah Arendt de Santo Agostinho. Ela vai falar sobre Santo Agostinho, esse texto do diálogo é do Renato Augusto Carneiro Júnior, está na referência biográfica também. E quando ela vai procurar o Santo Agostinho, ela não vai procurar o Santo Agostinho religioso, ela vai procurar o Santo Agostinho
filósofo, porque ela vai perceber que várias das questões humanas que ela defendia estavam ali em Santo Agostinho, quando ele falava sobre liberdade, sobre não preconceito, amizade, amor, tudo isso, e ela vai ser orientada por Heidegger, por Martin Heidegger e Karl Jaspers, nessa tese dela, que se chama, em alemão, De Liebesbegriff by Agustin, que é justamente nessa questão do Liebe é vida, né? Begriff é o tratado da vida por Santo Agostinho. E a Hannah, ela queria justamente falar dessa questão do amor, porque o Santo Agostinho vai trazer um conceito do amor mundi. E o que isso tem a ver com os professores? Esse amor mundi é um amor que nos dá a libertação dessas leis mais antigas, do temor a Deus e de tudo aquilo que não nos permite chegar às nossas plenas potencialidades. E vai falar também, Santo Agostinho vai falar sobre a questão dos bens materiais, da vida humana, da felicidade, que a gente não precisa para a felicidade, a gente precisa somente dessa paz, desse bem que brota de dentro de nós. E a Hannah vai trazer isso muito forte nessa tese dela, que é essa questão do amor mundi, que é um amor pleno, que é um amor que nós vemos nos professores e nas professoras pelos seus alunos. Quantos não ficam ali horas e horas a fio tentando que os seus alunos se desenvolvam, que eles façam uma tarefa, que na prova prestem atenção em alguma coisa, conversam. Claro, existem as exceções, como sempre existiram, e até pouco tempo, o meu próprio pai conta que na época dele existia palmatória e milho, e ele vivia na palmatória e no milho. Claro que existiu essa questão do professor que não era amoroso, que não queria libertar, mas hoje em dia nós já vivemos na Terra de uma outra forma. E a Hannah vai defender também a inserção política das crianças, das pessoas nesse mundo. Ela vai dizer assim, olha, nós nos inserimos na Terra como estrangeiros, por meio do nascimento, e somos acolhidos por familiaridade, por aqueles que nos esperam no mundo propriamente humano. Ela vai dizer num livro que se chama A Condição Humana. E daí o que ela vai dizer? Por isso que é importante nós nos inserirmos politicamente por meio da ação e do discurso para nós nascermos no mundo. E hoje em dia, por que eu trouxe isso? Porque os professores são tão acusados do tal do marxismo cultural, por aquele desfilósofo, né? Eu inventei essa palavra agora, gente, nem existe isso, mas aquele que se diz filósofo e não é, que eu não falo o nome dele para não baixar o padrão vibratório também. Mas existe uma questão de dizer que, porque os professores, eles fazem com que as crianças tenham ideologias, se tornem comunistas, né? E não é nada disso, né? O professor, ele vai despertar, mas ele vai muitas vezes fazer essa inserção política, né, do outro. Para mim é importantíssima essas minhas professoras que eu estou atualmente, quando elas me passam a visão delas, a Dora é anarquista, a Fernanda é progressista à esquerda. Então é muito importante quando elas me passam a visão delas política de cada questão, porque isso faz parte da nossa construção humana. Até pouco tempo, inclusive, diziam, Kardec não falou de política. Ele não falou porque ele não podia. No sistema que ele estava inserido, se ele falasse, a primeira vez que ele tentou fazer uma reunião que podia ser política, já baixou a polícia, expulsou todo mundo, ele teve que fazer em outro lugar. Não permitiu que fosse feito ali. Então, assim, ele não podia falar. Ou ele estava frito, né? Era meio que, não era uma coisa aberta. Mas aqui a gente pode, e a Hannah vai nos trazer o seguinte, que a crise, ela vai dizer assim, a crise na educação, ela está intimamente ligada a uma crise da modernidade, a ruptura do fio da tradição, a inviabilidade do passado iluminar o presente. Nós muitas vezes falamos isso, falamos, se as pessoas estudassem história, né? E a Hannah vai nos dizer o seguinte, que as crianças
têm que ser respeitadas. Veja aí, lá atrás Jesus já nos disse isso. A pedagogia espírita traz esse conceito de despertar a criança nas suas potencialidades. Nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. E a Hannah, que não tem nada a ver com este nome, com esse mundo que nós estamos conversando, vai dizer desse despertar das crianças. Vai dizer que nós temos que reinserir, que educar e, ao mesmo tempo, ensinar essas crianças uma nova retórica moral e emocional. Então, todo mundo conversando com todo mundo. Eu acho que eu já estourei meu tempo, então eu vou parar por aqui. Eu tinha preparado muito mais coisas para falar. Só vou dizer o seguinte, na referência biográfica, eu trouxe um assunto muito legal, uma tese, não sei se é de doutorado ou de mestrado, do Antônio Douglas Moraes, que fala da espiritualidade, na verdade não é uma tese, é uma pesquisa científica, que fala da espiritualidade nas ações pedagógicas dos professores. E por que eu achei isso muito legal? Porque assim, nós, quando nos tornamos professores, nós temos a nossa espiritualidade. E nós acabamos trazendo textos e materiais que refletem essa espiritualidade, como a Anália Franco fez. Mas não necessariamente nós estamos colocando isso para a criança. Nós deixamos a criança, ou o adulto, ou o jovem, aberto à sua própria espiritualidade, mas a nossa se reflete. E diante disso, na biografia vocês vão ter a referência, ele tem a pesquisa que ele fez científica com todos os dados estatísticos sobre essa influência da espiritualidade nas ações pedagógicas dos professores. Ele vai passar um pouquinho na introdução dessa pesquisa, ele vai falar um pouquinho de Boff, da necessidade sobre se refletir o sentido da vida, e Viktor Frankl, que tem o livro homônimo, O Espírito da Vida. Mas ele vai dizer, eu vou resumir, porque eu já estourei o tempo, o educador, quando está em contato com os seus alunos, ele tem sentimentos autênticos religiosos ou de espiritualidade que são seus. Mas a escola ideal, que deve ser laica, né, que tem que ser laica, mas que pode ser permeada de uma espiritualidade muito positiva que desperte um sentimento de paz. Era isso que eu queria terminar falando para vocês. Então, vamos respirar. Inspirar. Vamos nos conectando ao divino, aquilo que nesse momento reflete essa nossa espiritualidade. E vamos agradecendo por essa terça-feira, pedindo muita paz e bem para cada um de vocês, para todos nós. Um beijo grande. Vem aí o Caminhos do Espiritismo no dia de hoje. Um beijo, muito obrigada, paz e bem, gente, paz e bem.